Paulinha, são 10h09. Chegou a hora daquilo que todo mundo gosta. Pesquisa eleitoral, meu amor, traga dados. Gente, o Paulinho pesquisa, não deixa passar nenhuma, e a gente vai trazer aqui os dados da pesquisa realizada pela Brasmarket, Análise e Investigações de Mercado, a pedido da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, que foi divulgada nesta quinta-feira. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de setembro, com confiabilidade de 95%. O método de coleta das informações foi o contato telefônico e foram feitas 2.400 entrevistas em 504 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 01527-2022. Essa pesquisa mostra uma vitória no primeiro turno do presidente Jair Bolsonaro, do PL, no levantamento espontâneo. O Bolsonaro lidera com 40,2%, enquanto Lula aparece com 28,4%. Na soma dos votos válidos, contando com os demais candidatos, o presidente é maioria e consegue se eleger já em primeiro turno. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o presidente Jair Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece em seguida com 30,5%. Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição com 7,6% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, está em quarto com 4,6%. Soraya Tronic, Felipe Dávila, do Novo, Padre Kelman, do PTB, Sofia Manzano, do PCB, Constituinte Imael, do DC, Leonardo Péricles, do P, e Vera Batista, do PSTU, tem todos menos de 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos chegam a 6,8% e indecisos 5,3%. Mais uma pesquisa aí trazida pelo Paulinho Pesquisas aqui para o nosso Morning Show. Muito bem, Paulinha, eu vou trazer esse assunto em relação às pesquisas aqui, porque eu vi uma análise que me chamou bastante a atenção de alguns cientistas políticos, e isso é bem grave, turma, bem grave mesmo, porque todas as pesquisas podem estar com a sua base de dados equivocada. Vocês sabiam disso? Justamente pela falta do censo no Brasil no ano de 2020. Ou seja, porque vários cientistas políticos estão justamente raciocinando o seguinte: como é que uma IPEC está dando uma diferença de 13, 14 pontos, 15 pontos, e uma Genial Quest está dando uma diferença, sei lá, de 8, 6 pontos? O que acontece? O ponto central é justamente na base de dados com aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, isso é um problemão, porque a gente pode estar com todas essas pesquisas, inclusive essa da Brasmarket, com dados absolutamente distorcidos da realidade. Só antes do debate, queria fazer uma correção. Eu falei Vera Batista aqui, é Vera Lúcia, gente, a candidata. Me desculpem aqui. Já que você trouxe... Isso aí é grave, meu. Já que você fez esse comentário, só entre a Quest e o Datafolha há uma diferença no cálculo dos eleitores que receberiam até 1 salário mínimo. Há uma diferença de 20 milhões de eleitores. No Datafolha, são 20 milhões a mais que estariam sendo calculados nessa base de eleitores que recebem até 1 salário mínimo. Esse é o grande ponto que gera essa diferença de pontuação entre Quest, por exemplo, e Datafolha. Mas o mais impressionante é você ver a Brasmarket sugerir que o Bolsonaro esteja 13 pontos, segundo o cálculo deles, 13 pontos e possa vencer no primeiro turno. Isso é impressionante, mas ao mesmo tempo não desperta muito medo no Lula e na esquerda, porque eles não dão muita credibilidade para a Brasmarket, que é conhecida como a única pesquisa que a família Bolsonaro confia e que há muitos meses já tem dado o Bolsonaro à frente, depois chegou a dar o Lula um pouquinho à frente do Bolsonaro, agora voltou a dar o Bolsonaro em primeiro. Não tem um histórico de pesquisas, são poucas pesquisas que já fez, e também não faz parte da Associação de Pesquisas do Brasil. Portanto, a que menos gera confiança. Mas podemos nos surpreender e vermos, quem sabe, ela como uma grande assertiva depois dos resultados da eleição. Porém, eu já fiz essa aposta aqui. Eu quero ver quem tem coragem de apostar que Bolsonaro vence no primeiro turno, ou que pelo menos termina em primeiro, né? No primeiro turno. Eu aposto que não. Fala, Cubaninha. Não, é porque saiu uma pesquisa ontem, da pesquisa Atlas, do Rio Grande do Sul. E parece que está causando aí uma preocupação na campanha do Lula, porque o Rio Grande do Sul é conhecido por ser mais esquerdista, lulista. E o Bolsonaro e o Lula estão empatados. O Bolsonaro com 40,7% de intenção de voto contra 40,3% de Lula. Então a campanha, pelo que andei vendo aí nas coisas internas, né, nas conversas internas, eles estão vendo como reverter essa situação para o Lula conseguir sair à frente de novo. E não é só no Rio Grande do Sul, como também saiu uma hoje de manhã da Quest lá no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro está com 40% e Lula 35%.
36%. E dia 5 de setembro, foi dia 5, no Correio e Opinião em Brasília, Bolsonaro alcançou 41,4% e venceria todos no segundo turno. Isso no DF. Então são vários estados aí do Brasil que o Bolsonaro aparece à frente com uma grande vantagem se comparado com o Lula. Então é uma preocupação aí para a esquerda, né? Que ela trouxe tem mais confiança a imprensa e, enfim, os partidos políticos. E na Quest, de fato, o Bolsonaro ele subiu um pouco no Rio e o Lula caiu um pouco. Então acabou que o Lula antes estava um ponto, estava na frente, na margem de erro, agora está atrás no Rio de Janeiro. Mas se a gente lembrar como se saiu o Bolsonaro na eleição passada contra o Haddad, ele teve mais que o dobro de votos. Ele teve 63% dos votos no Rio e o Haddad teve 32%, uma coisa dessa. Então, ainda está muito aquém do que o Bolsonaro espera. Tanto que ele está no Rio de Janeiro agora, fazendo campanha lá, porque é a base eleitoral dele e ele espera, enfim, conseguir uma distância maior ali. O Cláudio Castro cresceu bastante. E o Cláudio Castro cresceu e o Marcelo Freixo encolheu. Bom, temos um carioca na nossa bancada que manja de Rio de Janeiro. Paulo Figueiredo, bom dia para você. Bom dia a todos. Rio de Janeiro é minha área. E se você conversar com o pessoal do Rio, você vai ver desproporcionalmente um apoio grande do presidente Bolsonaro. No Rio, se você conversar mais com os cariocas, dá a impressão de que ele vai vencer mesmo no primeiro turno. É uma desproporção muito grande em favor dele. Vocês trouxeram alguns pontos, Paulo, que eu acho bons. Primeiro, essa questão da base desatualizada é muito difícil. Mesmo que você tivesse tido um censo no ano passado, é muito difícil você adaptar às mudanças demográficas do país. Isso é uma dificuldade metodológica real das pesquisas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós passamos nos últimos 2 anos por uma mudança gigantesca na demografia econômica do Brasil. Né? Você teve a pandemia, você teve o Fica em Casa, você teve uma mudança na dinâmica da economia, com alguns grupos enriquecendo enquanto outros saíram muito empobrecidos. Você teve uma mudança de dinâmica grande na questão das pessoas que dependem de algum tipo de auxílio governamental. Então, esse é um desafio real, metodológico, para as pesquisas atuais. A ponderação é muito difícil de ser feita, o que significa, quando você tem essa diferença que o Guga trouxe bem, do Datafolha, por exemplo, o Quest, isso significa que, na verdade, os institutos têm uma margem muito grande do quanto que eles podem arbitrar nessas amostras. Então, isso facilita muito que um instituto desvie um pouquinho o resultado para um lado ou para o outro, intencional ou não intencionalmente. Em relação à pesquisa da Brasmarket, interessante dizer, né, uma pesquisa feita por uma associação de supermercados, pessoas que têm um interesse real em saber qual é o resultado eleitoral. Eu de verdade, como não tenho o histórico da Brasmarket, não vou fazer nenhuma menção positiva ou negativa. O que eu posso dizer, olhando a pesquisa, é que eu vi um dado metodológico que me chamou bastante atenção do ponto de vista positivo, de qualidade de metodologia, que foi o número de cidades ouvidas. A pesquisa Brasmarket ouviu 504 cidades, 504 municípios no Brasil. Isso faz muita diferença. Por exemplo, a pesquisa do IPEC, que é tão querida aqui, eles ouvem em torno de 150 municípios, alguma coisa em torno disso. Por que isso é importante? Porque um dado que era muito difícil, se tornou muito difícil de você capturar, e se tornou muito relevante politicamente, é a diferença política das grandes cidades e das médias e pequenas cidades. E quando você vai fazer um levantamento separando, você vê que o presidente Bolsonaro vai muito melhor nas cidades com até 200 mil habitantes, você vê que ele vai muito melhor em cidades pequenas e médias. E isso dificilmente é capturado pela metodologia tradicional das pesquisas. Quando você ouve 150 municípios, é muito difícil você capturar essa tendência. E isso achei um ponto positivo. Agora, é absolutamente falso, não sei de onde é que foi tirado isso, de que essa é a pesquisa mais confiada pela família Bolsonaro. Absolutamente falso, não sei de onde é que vem isso. É a única que eles confiam. Veio da Veja. A única pesquisa, e aí eles têm uma base aqui. Você quer que eu leia a notícia? Não. A única pesquisa, Veja, é até o título, se jogarem vocês até acham. A única pesquisa em que a família Bolsonaro acredita, é até o título da matéria. Mas, enfim. De acordo com a Veja. Então, é um problema. É um problema Vozes da cabeça da Veja. Eles ouviram pessoas próximas da família Bolsonaro. Pessoas próximas que vão conversar com a Veja. Não, vocês não acreditam em jornal, gente. Eu acredito em notícia. Essa é a nossa diferença. Foi você que falou com a Veja, né? Fui eu, marqueteiro do Bolsonaro. Eu, por um acaso, Paulo, por que eu sei que isso não é verdade? Porque o próprio presidente Bolsonaro contratou e tem um tracking diário feito. Ele não ouve a Brasmarket porque ele tem o próprio tracking dele, onde ele acompanha os institutos de pesquisa. E eu converso com as pessoas diretamente, não me informo com base apenas em jornal. Eu sei como está o tracking do presidente Bolsonaro e sei como a diferença para essa pesquisa. É legal explicar isso para as pessoas que o Paulo... Peraí. É legal explicar isso. Ele é que falou que acredita nela. Porque a gente tem acesso
nós O Flávio cidadãos Bolsonaro. sabemos aqui, A pesquisa registrada. registradas É, no por isso que a gente TSE. traz até o Mas as número aqui, né? melhores pesquisas são essas que o Paulo falou, que as próprias campanhas fazem, que obviamente são dados conduzir, sigilosos, né, né? a Que os campanha. caras, enfim, se São tiverem mal, proibidas se de estiverem serem bem, divulgadas. mas eles conseguem justamente guiar o processo. É certo? interessante esse comentário, porque o Bolsonaro, apesar de ser o que mais ataca a pesquisa, ele foi o que mais contratou entre todos os candidatos pesquisas internas. Ele se baseia o tempo inteiro em cima de pesquisas internas. Mas é natural. É natural, mas ele é o que Nada mais natural, acredita em você não pesquisa. confia. Não, tudo Sim, bem, eu só tô mas te dizendo, é pesquisa, Paulo, pesquisa. é natural confiar em pesquisa, eu só tô te dizendo que ele é o que mais contrata, entre todo mundo confia, com certeza Claro. até ele. Apesar dele atacar os institutos de pesquisa, ele é o que mais contrata para fazer pesquisa interna, essas pesquisas que não são Pesquisa interna, registradas não Datafolha. no TSE, mas que serve para consumo Permita, interno, Guga. e ele sabe que os números do Datafolha são muito parecidos com o que ele tem visto nas pesquisas internas dele, por isso Ah, ele não, tá nesse pronto. modo O Guga desespero. sabe até as pesquisas Por isso que ele internas. tá no... Gente, Deixa eu falar isso pra vocês. ele tá no modo desespero. Categoricamente mentiroso. O Bolsonaro está no Isso é modo desespero. categoricamente falso. O que Eu tô é com falso? A pesquisa interna na minha frente e eu tenho a pesquisa Então do você Datafolha. aposta comigo que ele vai acabar em primeiro ou no Sem primeiro turno? medo de ser feliz. A afirmação que o Guga fez agora no ar é categoricamente falsa. Você então aposta comigo que ele vai acabar em primeiro ou no Não tem nada a primeiro ver com turno? aposta. Eu estou comparando o tracking As cartas, do presidente, gente. ao qual eu tenho acesso, e eu estou comparando o Datafolha ao qual eu tenho acesso. E você disse que eles são muito parecidos. Eu estou Eu afirmando tenho no ar. certeza que nos eu estou trackings do afirmando Bolsonaro ele no está ar, atrás, eu não tenho dúvida categoricamente que disso. isso é Ele está mentira. atrás, eu estou dizendo que ele está parecido com todas as pesquisas. Não, só não com está da- atrás. Ele não está atrás, então você aposta que ele termina em primeiro ou no primeiro turno? Isso não tem nada- eu Claro não que eu tô- eu aposto, não porque tô- você eu sabe que aposto- ele vai terminar atrás, Paulo. Acabou. Ué, como você tem certeza Fala, disso? Paulo. Eu aposto. Olha, Eu vou dar, eu olha, aposto, olha, eu olha, confio, eu olha, conheço no Datafolha. Só para Eu confio organizar em aqui. todas- Só um minuto, só vamos organizar. Vai lá, Paulo, para encerrar esse assunto. A afirmação do Guga é de que a pesquisa do Datafolha e a pesquisa do tracking do presidente Bolsonaro estão dando a Peraí, mesma Guga. coisa, ou muito parecida. Essa foi a afirmação. Se alguém quiser, chama o VAR, volta depois. Eu tenho certeza que o meu editor de vídeo no meu canal vai fazer esse trabalho. Essa foi a afirmação feita. Eu estou desmentindo categoricamente essa afirmação. Depois ele mudou. Ele falou assim, não, é que o tracking do presidente Bolsonaro também está mostrando ali atrás, ao contrário do Datafolha. Eu também estou afirmando categoricamente no ar que essa informação é falsa e colocando a minha reputação em jogo. Aí ele partiu para uma terceira afirmação. Ah, então por que você não aposta que o tracking do presidente Bolsonaro está certo? Eu nunca fiz essa afirmação. Eu não sei qual dos dois está certo. Eu estou há séculos dizendo que eu desconfio muito do Datafolha, que eu não confio neles, que eu acho que o presidente vai se aproximar, inclusive no Datafolha, mas vocês nunca me viram fazendo uma afirmação dizendo eu confio categoricamente, é no tracking do presidente. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu estou dizendo o seguinte, vamos esperar o resultado das urnas e aí nós vamos saber quem estava Vai, pra certo e encerrar, errado. Guga. Já eu confio nesses trackings do Quest, Datafolha e PEC. Esses três eu confio e por isso que eu garanto que o Lula vai acabar em primeiro no primeiro turno, a não ser que esses institutos de pesquisa mostrem uma virada, o que não está acontecendo. Já ele não confia no que traz. Essa é a diferença. Muito bem.